Hello guys! Hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha história com o inglês. Minha história com o inglês começou há muito tempo atrás, quando eu era um pequeno Rafa, e eu gostava muito de ouvir músicas internacionais, o que não era muito comum aqui na minha casa, porque todo mundo ouvia música nacional, né? E eu desenvolvi o gosto por música internacional quando eu era pequeno já. Lembro até hoje de ter um CD aqui que tocava música internacional e eu repetia esse CD inúmeras vezes. Eu não conseguia entender muito, mas eu repetia diversas vezes. E até que quando a internet começou, né? Eu comecei a buscar essas letras das músicas na internet e aí eu conseguia compreender mais. Eu acompanhava letra por letra, eu lembro que eu repetia 10, 15 vezes a mesma música, na mesma letra, até que eu conseguia chegar no significado daquelas palavras, ou eu analisava traduções. Então, eu acredito que essa foi a minha primeira prática com a língua inglesa. Eu era bem pequeno, comecei dessa forma. Depois disso, eu comecei a ter um contato com jogos, né? Eu sempre fui muito gamer, até hoje jogo bastante. Então eu sempre tive contato com. Os jogos são sempre em inglês, né? Quando a gente tem esses jogos de. Principalmente na adolescência, todos são em inglês, né? E eu tinha vários, eu lembro até hoje, eu tinha porta-CDs, eu tinha 3, 4 porta-CDs cheios de CDs, todos em inglês, né? De jogos. E e para você passar de fase, para você compreender o que estava acontecendo ali, você tinha que conseguir entender o inglês, né? Não tinha outra alternativa, né? Você tinha que conseguir se virar ali. É claro que a gente não entendia 100%, mas tinha que ir entendendo, né? De certa forma, para você conseguir dar sequência. Então, foi um período longo da minha vida. Eu lembro que eu era muito viciado em jogos, né? E tanto é que até hoje eu jogo um pouco. Mas foram duas fases, né? A das músicas e depois a dos games, né, em associação, muitas vezes. Depois disso, eu entrei no meu primeiro estudo formal, né, do inglês. Foi quando em casa eu encontrei um livrinho de gramática. Ele era fininho, não tinha muita coisa nele. Na verdade, ele abordava toda a gramática do inglês, né, mas só que era de uma forma bem resumida. E aí eu lembro que eu li esse livrinho, eu acredito que umas 10 vezes, pelo menos. Eu lia toda semana, eu lia esse livrinho. Por algum motivo eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que aprender todas as regras gramaticais que tinham ali. Porque eu tinha essa vontade de entender as músicas, de entender os jogos, e eu queria eu achava que entendendo somente as regras gramaticais tudo ia se resolver. E a gente sabe que não é bem assim, mas me ajudou muito, né? Eu criei uma base teórica muito interessante ali. Eu sabia toda a regra da língua inglesa, né? Eu tinha lido muitas vezes, então eu tinha decorado isso. É claro que eu não sabia a fundo, mas eu sabia toda o que tinha de gramática, eu sabia, né? De uma forma resumida. E isso, inclusive, foi um dos fatores que me possibilitou entrar na minha primeira escola de idiomas. Foi com 17 anos quando eu entrei, e aí um ano depois eu me tornei professor. E aí as coisas foram acontecendo. O que eu quero dizer para vocês com esse vídeo é que o que aconteceu comigo, a grande parte do meu aprendizado, aconteceu de forma involuntária. Eu não percebi na época, que foi quando eu ouvia minhas músicas com o prazer de entender a música, o que se falava lá, e não a língua inglesa. Né? Era por consequência que eu estava aprendendo. E depois nos meus jogos, que a minha preocupação era passar de fase. E aí, de brinde, eu aprendi o inglês. Então foram esses dois tipos de estudos que aconteceram, que na época eu não visualizava, repito, né? Aconteceram de forma involuntária, que trouxeram toda essa base para eu conseguir entender as regras gramaticais talvez de uma forma mais fácil, entrar depois numa escola de idiomas num nível super avançado e já conseguir dar sequência depois sem maiores dificuldades. O que vocês então devem procurar fazer é encontrar algo que seja prazeroso. Eu sempre digo isso nos vídeos. É muito importante. Encontre algo que é prazeroso para você, que seja prazeroso e que o aprendizado do inglês seja secundário. Tá? Você foca, na verdade, no aprendizado de outra coisa ou no seu interesse em outra coisa e por meio disso você aprende o inglês. Percebem como é diferente de você falar, não, eu tenho que aprender essa língua, olhar para a língua em específico. São duas abordagens que mudam completamente o seu resultado, porque a sua motivação é maior. Na época eu tinha muita motivação de entender as músicas, eu tinha muita motivação de passar de fase nos joguinhos. Então isso me trazia o conhecimento da língua de brinde. Essa é a dica para vocês, por isso que eu trouxe a minha história. Espero que ajude. Bye bye.